A paz do Senhor a você que nos assiste. A paz do Senhor, A Cláudia. paz do Senhor, Raquel. Nós estamos de volta com o programa Desde os Dias Antigos. Como mencionamos já nos episódios anteriores, a nossa abordagem histórica foi desenvolvida a partir de uma visão de mundo cristã em consonância com a nossa confissão de fé, pois cremos que Deus é o Senhor do tempo, e por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Hoje nós vamos estudar como Moisés foi orientado por Deus a escrever as instruções para o povo hebreu. Acredita-se que Moisés tenha escrito os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que compõem também a Torá, além do livro de Jó e alguns trechos do livro de Salmos. Já dissemos anteriormente que a Bíblia, do grego, significa coleção de pequenos livros, que foram reunidos posteriormente e compilados até chegarmos ao livro que temos hoje. Bem, durante muito tempo, a tradição histórica foi passada oralmente. Possivelmente no período dos patriarcas, que vai de Abraão até a saída do povo do Egito, a cultura religiosa era passada de geração em geração de forma oral. Contudo, os povos sumerianos eram bastante avançados já. Eles desenvolveram a matemática, a agricultura, inventaram a roda e desenvolveram a escrita cuneiforme, destacando-se principalmente a cidade de Ur. Durante muito tempo, acadêmicos contestaram a autoria do Pentateuco por Moisés, alegando que a escrita só teria sido inventada séculos depois. Mas vejamos o que interessante, né? No livro A Bíblia de Aleph a Ômega, o autor registra que foram realizadas escavações recentes em Ur e os achados arqueológicos apontam que existia um sistema de escrita altamente sofisticado já no tempo de Abraão, inclusive com escolas para as crianças aprenderem a ler e a escrever. Além disso, foram descobertas inscrições alfabéticas em Sinai, em Biblos e em Ras Shamra, que seriam anteriores ao período em que Moisés viveu. Muitos historiadores consideram que a escrita foi desenvolvida quase que simultaneamente em lugares diferentes, cada um com sua forma própria, e é inegável a contribuição dos registros nas formas de comunicação para o desenvolvimento das relações sociais. Ao que parece, segundo o autor, por volta do ano 4000 a.C., teriam sido desenvolvidos os primeiros sistemas de registro da comunicação, principalmente nas regiões da China, do Egito, da Mesopotâmia e dentre os povos da América Central, inicialmente por meio de desenhos. Os primeiros sistemas receberam o nome de pictóricos ou ideográficos, por serem representados por desenhos, como, por exemplo, o sistema de escrita egípcia chamada de hieróglifo. Ainda não há consenso de que esses sinais correspondessem a sons, de forma que a historiografia tradicional ainda aponta que a escrita humana teria se originado na Suméria, onde teria se desenvolvido a primeira escola de escribas. Os sistemas de escrita teriam se desenvolvido ao longo do tempo. Os símbolos foram deixando de representar objetos e passaram a representar a linguagem humana. E não era apenas uma representação de ideias simples, mas um conteúdo bastante complexo, como poemas, tratados médicos, matemáticos e astronômicos. Já no Egito, o desenvolvimento da escrita se deu de forma diferente da escrita sumeriana.
Enquanto na região da Mesopotâmia o solo arginoso propiciava a escrita em tabuinhas de argila, o Egito, situado às margens do Nilo, cercado pelo deserto, desenvolveu uma forma de escrita conhecida como hieroglífica ou escrita sagrada, que também era uma junção de sons silábicos e ideogramas. Posteriormente, essa forma de escrita evoluiu para uma forma mais simples, como o hierático, uma forma cursiva, que podiam ser registrados em papiros ou placas de barro. Os egípcios criaram a escrita hierática, uma adaptação do complexo registro hieroglifo. Os sinais foram simplificados para que pudessem ser usados em situações menos solenes. O registro hierático era muito utilizado em documentos administrativos, anotações comerciais, peças literárias, produções científicas. Por fim, foi criada a escrita demótica, bem mais simples que as anteriores e empregadas em contextos comerciais, jurídicos e administrativos. Bom, em razão do solo desértico do Egito, os egípcios inventaram então um tipo de papel chamado de papiro, onde desenvolveram os seus escritos. Esse tipo de papel era feito de uma planta cultivada às margens do Nilo, e rapidamente esse material, o papel, ganhou outros povos, tornando-se a principal matéria-prima na produção de livros, de documentos oficiais, sendo utilizado inclusive por povos gregos e romanos. Veja na imagem a forma artesanal de fabricação do papiro. Os escribas, responsáveis pela escrita, usavam o papiro preferencialmente devido à resistência e à praticidade. Toda a sociedade egípcia era dependente desses profissionais, em razão da importância dos registros para a realização de variadas demandas. Para chegar a ser escriba, era necessária uma longa preparação. Os melhores cargos eram reservados aos escribas que trabalhavam diretamente com o faraó, mas também havia esses profissionais na corte, nas cidades e até em vilarejos. Bem, voltemos ao relato bíblico no contexto de Moisés no Monte Sinai. Em Êxodo 17:14, Deus orienta a Moisés. Então, disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. O povo hebreu havia permanecido 430 anos no Egito e assimilado muito a sua cultura e possivelmente sua língua. Moisés era versado na língua egípcia. O mais lógico, do ponto de vista humano, seria Moisés escrever no idioma egípcio, não é mesmo? Mas Deus, com sua onisciência, age além daquilo que nossa mente consegue compreender. Às vezes, o que é incompreensível aos nossos olhos é parte de um propósito muito maior. Não é possível dizer exatamente o idioma usado por Moisés para registrar o que Deus lhe ordenara, mas tradicionalmente se sugere que ele teria utilizado o hebraico ou talvez um dialeto distinto do hebraico bíblico conhecido atualmente. Não se tem certeza, mas existe a hipótese de que o hebraico teria se originado dos povos fenícios. Os fenícios foram um povo de origem semita, que habitaram a costa oriental do Mediterrâneo, e é possível que no tempo em que Moisés peregrinou em Midian, ele teria se familiarizado com outras formas de registros da comunicação. O autor do livro A Bíblia de Aleph a Ômega considera que nos séculos 11 a.C., os fenícios que viviam na região de Biblos, onde atualmente está localizado o Líbano, teriam desenvolvido uma escrita que envolvia conjuntos alfabéticos de origem semita. Esse sistema teria sido aprimorado ao longo do tempo, dando origem mais tarde ao grego, ao hebraico e ao aramaico, idiomas usados na escrita da Bíblia que chegou aos nossos dias.
Mais adiante, nós falaremos de forma mais aprofundada acerca dos fenícios. Muitos dos textos bíblicos, a maioria, aliás, do Antigo Testamento, foi escrita em hebraico, alguns trechos em aramaico, grupo de línguas possivelmente da mesma origem do hebraico, muito semelhantes entre si. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, com algumas poucas expressões em hebraico e aramaico. Voltando à pergunta que fizemos há pouco, por que será que Moisés não escreveu, Cláudia, no idioma egípcio, já que o povo hebreu viveu mais de 400 anos no Egito? Bem, a Bíblia não descreve exatamente qual foi a razão disso, mas vejamos que interessante. A língua egípcia e a língua dos sumerianos ficaram por muito tempo indecifráveis. Foi apenas nos séculos XVIII e XIX que foram decifrados os primeiros sinais cuneiformes e os símbolos egípcios. Em 1822, o egiptólogo francês François Champollion decifrou a escrita hieroglífica. Isso foi possível com a descoberta arqueológica da Pedra de Roseta. Vejamos a imagem na tela. A Pedra de Roseta é um fragmento de estela de granodiorito, ou granito negro, medindo aproximadamente 112 centímetros de altura e mais de 70 centímetros de largura, e apresenta inscrições em 3 sistemas de escrita diferentes: hieróglifos egípcios, escrita demótica e grego antigo. Isso permitiu que os hieróglifos fossem então decifrados a partir dessa pedra. Ela continha um texto sacerdotal e teria sido erguida em homenagem ao faraó Ptolomeu V em 196 a.C. Foi descoberta em 1799 por soldados franceses que estavam sob o comando de Napoleão Bonaparte, na cidade de Roseta, no delta do Nilo. E com a derrota dos franceses para os ingleses em 1801, esse achado arqueológico foi entregue aos vencedores, né? E, portanto, ele está no Museu Britânico, em Londres. Logo, se Moisés tivesse escrito o Pentateuco na língua dos faraós, possivelmente só teríamos tido acesso a esses escritos recentemente, na Era Moderna. Em relação à Bíblia Sagrada, nós não temos os escritos originais. As versões que chegaram aos nossos dias são cópias reproduzidas ao longo do tempo. Agora, você já deve ter se deparado com o seguinte questionamento: se nós não temos os textos originais da Bíblia, o que garante que ela não foi modificada ao longo do tempo? Bem, inicialmente, cabe pontuar que nós não precisamos de comprovação para que creiamos que a Bíblia é a palavra de Deus, fiel e verdadeira, mas as descobertas arqueológicas nos edificam e fortalecem a nossa fé. Você já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto? Bem, antes dessa descoberta, o manuscrito mais antigo que se tinha era da Idade Média, por volta do ano 900 depois de Cristo. Mas em 1947-48 aproximadamente, em uma gruta do deserto da Judeia, foram encontrados por beduínos vasos de barro com manuscritos bíblicos que estavam em rolos de papel de pele de animal. Eles não tinham ideia, quem encontrou não tinha ideia do valor dos manuscritos, então venderam para uma loja de antiguidades. Posteriormente, membros de uma escola francesa de arqueologia identificaram a importância desses manuscritos, fizeram as buscas e encontraram manuscritos em mais de 11 cavernas da região. Essa coleção de manuscritos, mais de 40.000 fragmentos encontrados, foram datados de aproximadamente 200 anos antes de Cristo, ou seja, quase 1.200 anos mais antigos que as cópias medievais que se tinha até então. Inclusive, o texto de Isaías foi encontrado quase por completo.
Essas versões foram comparadas e estudadas, inclusive com o auxílio de sistemas de tecnologia de informação, e descobriu-se que o seu conteúdo guardava total similaridade, com poucas diferenças que não afetavam o significado. Logo, chegou-se à conclusão que a Bíblia realmente foi preservada. Assim, nós cremos que o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 a 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nos despedimos aqui com a certeza de que o Senhor, Ele é dono do tempo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. A paz do Senhor Jesus, Raquel. A paz do A Senhor, paz do Senhor Jesus a Cláudia. vocês que ficaram aqui conosco até agora. Até o próximo episódio. Até a próxima.